Pessoal, chegou o grande dia da gente estudar logaritmos, certo? Essa é a nossa primeira aula da apostila nova, da segunda apostila, e vocês vão estudar nessas aulas de agora logaritmos. E eu sempre falo o seguinte, quando a gente vai estudar logaritmos, o que nós precisamos para entender bem logaritmos? Precisamos conhecer propriedade de potências. Na verdade é isso, só isso. Eu sempre insisto falando que logaritmo é um assunto relativamente tranquilo, porque muita gente acha que não, mas professor, é meio confuso e tal. Não, não é confuso. Muitas vezes a tua dúvida está lá no conceito de potências, raízes, você manipular bem isso aí. Se você estiver afiado, como eu sei que vocês estão, né? Vai ser tranquilo entender isso aqui, tá certo? Nós vamos fazer a definição tradicional feita no ensino médio, ok? Lá na universidade, a definição de logaritmo é feita de uma outra maneira, uma maneira um pouquinho mais sofisticada, usando integrais, né? Usando área embaixo da curva da função hiperbólica, enfim. Bom, pessoal, vamos observar o seguinte, lembra de função exponencial? Na função exponencial tinha uma coisa que eu sempre falava para vocês, a base da função exponencial sempre positiva e diferente de 1. Aqui eu vou pegar um número que ele vai servir de base para nós, esse número tem que ser diferente de 1 também, é o mesmo esquema do exponencial, depois vocês vão entender por quê. E aqui um valor positivo e diferente de 1. Esse b é um outro número, você pode pensar o que você quiser, desde que seja um número positivo também. E esse czinho, cara, tá livre. Pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos reais. Beleza? A positivo e diferente de 1, B positivo e C livrão, soltão, de boa. Ok? O que está escrito aqui do lado esquerdo é uma equação exponencial. Ó, A elevado a C igual a B. Se eu pegar uma base diferente de 1 e positiva e elevar um número real qualquer, mesmo que seja um número quebrado, enfim, uma fração, um número irracional, vai dar um resultado, certo? Bom, essa escrita aqui, ela é totalmente equivalente, nós podemos escrevê-la desse jeito que vocês estão vendo. E como que você vai ler isso aqui? Você vai ler logaritmo de b na base a é igual a c. Qual que é o significado disso aqui? Logaritmo de b na base a é igual a c. Isso aqui é a base do logaritmo, e a base do logaritmo tem que ser sempre diferente de 1 e positiva. Esse cara aqui chama-se logaritmando, ele tem que ser sempre positivo, e sabe quem que é esse cara? O resultado é o logaritmo. Ô professor, mas espera aí, você está dizendo então que na verdade o logaritmo é o expoente de uma equação exponencial dada? Sim, é isso que eu estou dizendo. Escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso para nós aqui nesse ponto, ok? Bom, veja só, pessoal, a partir dessa definição, o que a gente pode aprender com isso, né? O que a gente pode aprender? Por exemplo, quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? Não se preocupe em querer calcular agora, só pensa. Quanto que é o logaritmo de 1 sobre 27 na base 3? Nossa, parece ser difícil? Não, é facinho. Quanto que é o logaritmo de 1 na base 7? Todas essas perguntas, elas têm uma resposta aqui. Só vou avisando. A nossa resposta, nós estamos sem esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento aqui é uma calculadora científica. Em toda calculadora científica, existe uma tecla para logaritmos. Olha aqui, essa e também essa daqui. Então, essas duas teclas permitem que eu consiga calcular logaritmos quaisquer. Agora, nós, sem a máquina aqui, né, para fazer na mão, é meio complicado você resolver qualquer logaritmo. Mas, o que nós vamos fazer aqui é possível de fazer no braço, como eu sempre digo, certo? Depois nós vamos discutir o caso dos logaritmos em que a gente não conseguiria fazer assim de boa.
reparem na resposta desse aqui, ó. Toda vez que você não souber, você pode colocar, por exemplo, um X aqui, ó, e fazer essa escritura que vocês estão vendo aqui, ó, ficar igual a essa, certo? Então, por exemplo, qual é a interpretação que você tem que ter aqui? Então, o que você vai pensar? 2 elevado a x tem que ser igual a 8. Então, 2 elevado a x tem que ser igual a 8. Mas isso é uma equação exponencial simples. Por quê? Porque 8 é 2 ao cubo, potências de mesma base, eu conservo a base. Aqui, ó, eu elimino as bases, então x é igual a 3. Então, eu vou descobrir aqui que x vale quanto? Que x vale 3. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 a terceira é igual a 8. Porque esse elevado a esse tem que dar esse, que é o que está escrito aqui. A elevado a c tem que ser igual a b, que é o que está aqui. Se você proceder isso da mesma maneira, você consegue, por exemplo, chamar aqui de x e fazer a pergunta assim para você, ó, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Só que 27 é 3 ao cubo. Se você der uma revertério aqui, 3 elevado a menos 3, né? Você inverte aqui a fração, o expoente troca de sinal, potências de mesma base, elimina aqui, x é igual a menos 3. Então, o logaritmo de 1/27 na base 3 dá menos 3. Esse aqui é muito simples de fazer. Por quê? Porque a resposta é zero. 7 elevado a 0 dá 1. Certo? Então, todos esses casos aí são casos assim, até que relativamente de boa da gente fazer. Certo? Agora, observem o seguinte, ó. E se eu perguntar para você quanto que é, né, colocando aqui letra D, quanto que é o logaritmo de 100 na base 10? Resposta, 2. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado, é igual a 100. Tá certo? Bem tranquilo. Professor, e se for um caso assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagando aqui para a gente ganhar o espaço. Se caso você tiver dúvida, você volta ao vídeo, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, e se eu fizer isso aqui, professor, pegar um caso assim um pouco mais exótico, né? Quanto que é logaritmo da raiz cúbica, por exemplo, de 49 na base 1/7, por exemplo? Sem problemas. Você poderia chamar isso aqui de x e aplicar a ideia. 1/7 elevado a x, 1/7 elevado a x é igual a raiz cúbica de 49. 7, 1/7, se eu inverter aqui, eu posso escrever 7 elevado a menos x, tudo bem? 49, pessoal, é 7 ao quadrado. Olha lá, o que eu falei? Manipulação de potências e raízes. E aí, o que significa essa expressão? 7 elevado a 2/3, 7 elevado a menos x igual a 7 a 2/3, bases iguais. Então, eu escrevo que menos x é igual a 2/3, multiplicando por menos 1, então x é menos 2/3. Beleza? Então eu tenho aí o cálculo. É claro que esses logaritmos, eles são logaritmos que eu consigo fazer sem na mão, né, vamos dizer assim. Certo? Agora, só um exemplo aqui para vocês de uma situação que a gente seria um pouco mais trabalhoso. Fazer na mão, na verdade, seria bem trabalhoso, né? Se alguém te perguntar, por exemplo, quanto que é o logaritmo de 3 na base 2. Aí você vai falar assim, é só colocar x. Então, 2 elevado a x igual a 3. Então, como que ficaria isso aqui, né? Se você olhar do lado esquerdo aqui, nós temos uma função exponencial de base 2. Todo mundo sabe que o gráfico da função exponencial de base 2 aqui é algo assim, né? Aqui ela é crescente, no 0 ela vai no 1, e existe aqui na imagem o 3. Como essa função ela é contínua e estritamente crescente, existe um x aqui
tal que 2 elevado a esse x vai lá no 3. O problema, moçada, é saber que número é esse, né? Por quê? O problema é saber que número é esse. Se a gente pensar, por exemplo, que 2 elevado à primeira é igual a 2 e 2 ao quadrado é igual a 4, dá para a gente saber que esse x está no intervalo aberto entre 1 e 2. Ele é um número que está aqui. Ele é um número pertencente aos reais que está no intervalo aberto entre 1 e 2, porque 2 à primeira dá 2 e 2 ao quadrado dá 4. Então, isso é o que atormentou o povo lá do passado, né? Sobretudo lá do século XV, século XIV, de desenvolver processos de interpolação, tal, para encontrar aproximadamente esse valor, certo? Utilizando uma calculadora científica, né, a gente não teria tanto trabalho para fazer essa conta. Então eu vou fazer aqui na minha científica, esse resultado aqui daria aproximadamente 1,58 49 62 501 aproximadamente. Isso é igual a 3. Então, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas depois da vírgula. Uma aproximação muito boa para uma máquina de bolso. Claro que você pode pegar um computador e descobrir isso aqui com 1 trilhão de casas depois da vírgula. Esse número, logaritmo de 3 na base de 2, é um resultado irracional. Esse número é um número da mesma espécie lá que o π, certo? Né? Aliás, a maior parte dos números reais são desse jeito. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas propriedades imediatas desses carinhas, ok? Então, imediatas, não vai ser uma aula de propriedades operatórias de logaritmos. Isso vai ficar para a próxima semana. Beleza? Daqui a pouco eu volto.